Olá, hoje o assunto é a garantia da ampla defesa na sindicância punitiva e a importância crucial que os advogados devem dar a tudo o que ocorrer em uma sindicância. A sindicância, por ter fama de ser mais simples e branda em relação ao processo administrativo disciplinar, muitas vezes é desvirtuada sob a premissa de que, por não se tratar de fatos tão graves, não devem se seguir à risca todos os princípios garantistas, o que jamais deve ser aceito pelo operador do direito, tá? Então preste bem atenção. Bom, eu vou dar alguns exemplos de decisões administrativas que tiveram que ser corrigidas pela Justiça. Antes disso, eu vou dizer aqui sobre o mandamento-chefe em matéria de garantia aos acusados em geral. Essa garantia está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que garante aos acusados em processos administrativos e judiciais, e nesses processos são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos inerentes. A gente vê coisas absurdas acontecerem por ausência da citação desses elementos, ok? Então, nessa linha defensória, vejamos agora o que decidiu esse tribunal aqui, o TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Afirma o tribunal que, comprovado nos autos que a autoridade administrativa não oportunizou ao autor o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, já que só chamou o acusado a prestar declarações no final do procedimento, impedindo ele, de extrair cópias dos autos e de ser medida de caráter anular a sindicância realizada e anular a respectiva punição de advertência que foi aplicada a ele de forma ilegal. Então, temos que ter em mente que na sindicância apenadora é formalizada uma acusação contra o servidor, atribuindo a ele uma conduta passível de punição, de forma que é direito desse funcionário exercer amplamente a sua defesa, mediante alegações escritas, pedidos de provas, acompanhamento de tudo com a sua participação, através do seu advogado, nessa atividade instrutória. Depois, isso logicamente depois de ter conhecimento dos fatos censuráveis que contra ele foi articulado, ok? Vejamos agora então o que já decidiu o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ou seja, estamos lá em cima, Diz o tribunal que o ofendido, que ofendido o princípio da ampla defesa, com clara ofensa ao artigo que nós citamos agora, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, impõe-se a respectiva revisão, que deverá agora ser obediente ao contraditório e à ampla defesa. Ou seja, anula o processo e vai começar de novo. Vejamos outra situação, e agora nós vamos falar sobre a importância vital da citação válida, tá? O Tribunal de Justiça do Distrito Federal afirma que viola a garantia constitucional do artigo 5º, inciso 55, esse artigo que eu falei que é o carro-chefe aí da Constituição Federal. Anula-se então a aplicação da penalidade administrativa mediante sindicância, na qual o servidor acusado não foi citado para apresentar defesa dentro do prazo razoável, especialmente porque entre a data em que a sindicância foi instaurada e aquela em que a penalidade surgiu, a aplicação da pena, passaram-se apenas
2 dias, o que é um verdadeiro absurdo, né? O que evidencia, né, o ânimo deliberado previamente pela punição do acusado, ou seja, a autoridade de sindicância já tinha, né, a intenção de punir, né, previamente. A sindicância punitiva deve seguir aos postulados constitucionais, decorrentes do quê? Das garantias do contraditório e da ampla defesa. Né? Como pode uma sindicância começar, iniciar e punir em 2 dias? Absurdo, né? Então, esses postulados têm que ser seguidos e observadas todas as fases que vamos apontar aqui, as fases da sindicância, que é instauração, apuração, instrução, defesa, relatório e julgamento. Sendo certo que o servidor acusado tem o direito de participar ativamente de todos os atos investigatórios desde o início. Então, tem-se por nulo o ato atacado e desde o início, já que nem ao menos foi concedido ao acusado, nesse caso aí dos 2 dias, o direito de tomar ciência da própria acusação e de apresentar defesa escrita, ficando então impossibilitado de exercer a plena realização do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes. Ok? A sindicância punitiva deve seguir o rito do processo administrativo disciplinar, assegurando ampla defesa e contraditório por incidência da analogia em matéria de norma processual, devendo ser obrigatoriamente oportunizada a citação do acusado, a coleta de provas em regime contraditorial, a formalização de um despacho de indiciação e respectiva citação do sindicado para oferecer defesa escrita. Seguindo a isso, né, como já vimos, deverá haver o quê? A lavra de um relatório final da comissão pré-opinante, ok? Culminando então com o julgamento pela autoridade administrativa, que deve ser competente para tanto, ok? Então, é muito bom, é necessário que todos tenham ciência dos seus direitos. Como eu já disse várias vezes aqui para quem acompanha os nossos vídeos, né, e não custa repetir, eu tenho visto verdadeiras barbaridades cometidas por autoridades autoritárias, que previamente demonstram o desejo de punir, prejulgando os fatos, e são capazes de tudo para garantir, entre aspas, né, o seu desejo de punir, independente do direito sagrado de defesa, né? Como nós vimos aqui, nesse caso, né? Em 2 dias o funcionário foi acusado e punido, né? Mas, graças a Deus, é uma minoria de pessoas, mas não são poucos os casos que já vi ao longo da minha carreira. Então, vamos ficar bem ciente dos direitos, né, que você tem na sua defesa, tá? Por hoje nós ficamos por aqui e aproveitando o gancho, né, que é verdadeiro, é espontâneo e é verdadeiro, se inscreva no nosso canal, aciona as notificações, porque é para você ficar por dentro desses assuntos que vai deixar você muito mais forte na defesa dos seus direitos, ok? Você encontra também matérias de grande relevo no nosso site. O nosso site é o www.projudice.com.br, ok? Agora eu vou pedir uma gentileza, tá? Colabore aqui comigo e com o nosso canal para que a gente continue crescendo, dando um like nesse vídeo. Obviamente, se você gostou, né? E se não gostou também, para a gente melhorar, pode dar um dislike, que não tem problema não. A gente vai sempre procurar
progredir aqui, tá bom? Deixe o seu comentário, compartilhe nas redes sociais e nos grupos de funcionários públicos, tá? Então, um grande abraço, fique em paz, com muita força e energia nessa época difícil de pandemia aí que nós estamos atravessando. E até uma outra oportunidade. Obrigado.